O Olavo de Carvalho e o Caio Fábio vocês falaram um ponto de convergência ali, uma impressão que os dois têm do PT, mais que impressão, provas, documentos e tudo. O Caio Fábio vivenciou uma experiência, o Olavo estudou muito, né, anos isso. Aliás, o Olavo falou do Foro de São Paulo, eu lembro que durante muito tempo ele ficou falando e todo mundo falava assim, é maluco, é teoria da conspiração. Aí você ia perguntar pros petistas, pros esquerdistas do Foro de São Paulo, eles mesmos negavam que existia isso, falavam que era maluquice. Hoje, eles não só assumem que isso existe, como ainda faz propaganda, como se fosse uma coisa linda e bonita que está acontecendo, né? Por quê? Por que os jornalistas nunca quiseram investigar se isso estava acontecendo ou não? Por que só agora falam nisso? E qual o interesse da imprensa em nunca ter noticiado isso e deixar chegar onde chegou? Bom, Olavo, se você quiser começar, começa, meu amigo. Então, primeiro eu quero fazer, antes de responder isso aí, eu quero fazer uma notinha sobre o relato do Caio Fábio. A nossa experiência aí foi muito diferente, porque eu já vinha estudando a coisa há muito tempo. Em 1993, eu publiquei um livro, A Nova Era, a Revolução Cultural, onde já estava lá explicado toda a estratégia do PT, antes de eu conhecer o Foro de São Paulo. Dali eu me baseava não nos documentos do Foro, que eu não conhecia, mas nas atas de assembleias do próprio PT, que ninguém lia. Porque é característico do PT, como de outros partidos de esquerda, aquela duplicidade comunista, onde você tem um programa para fins de propaganda e outro programa para ser realizado. E esse último, ninguém conhece. Ele sempre opera em dois andares, né? Um visível e outro subterrâneo. E eu já, naquela época, eu examinei os documentos do PT e já peguei toda a estratégia que eles estavam seguindo, de ocupação de espaço, de aparelhamento do Estado, etc. Tudo isso já estava. Né? O Caio Fábio, ele não tinha visto nada disso, ele estava participando da coisa e ele foi levado à sua atitude atual por um choque moral, que ele veio a ter depois, como muita gente teve, mesmo sem saber a retaguarda da coisa. Quer dizer, um observador que nada tem contra ele, que está até a favor dele, de repente você leva aquele choque e dizer, pô, onde que eles estão me metendo? Isso aí é uma quadrilha de acelerados, de psicopatas, de gente sem o mais mínimo senso moral, gente que fará qualquer coisa para obter o poder e para não largá-lo nunca mais. Em 93, no livro A Nova Era, eu já tinha explicado que o PT não é um partido como os outros, que está aí para concorrer nas eleições e fazer rodízio no poder. Não. Ele está para ocupar o Estado definitivamente e mudá-lo, transformá-lo à sua imagem e semelhança, de modo que nunca mais ninguém que não esteja ao lado dele possa ocupar o poder. Então, esta é, né, a observação que eu queria fazer. Agora, quanto à nova pergunta, você podia repeti-la, Danilo? Eu falei sobre o Foro de São Paulo, porque você citou ele no início, e eu mesmo desconhecia o termo até que eu fui pesquisar aí, lendo coisas que você escrevia, que depois de você outras pessoas escreveram. Aí eu percebi que você está um tempão falando do Foro de São Paulo, mas tipo, muito tempo, e quando você falava, todo mundo falava, a própria imprensa ignorava, falava, é a teoria da conspiração, é maluquice, onde já se viu, são partidos organizando pro golpe comunista, onde já para a revolução, isso não existe. E aí, os próprios partidos esquerdistas, o próprio PT negava a existência, naquela época que já estava acontecendo. E você falava que estava acontecendo. A imprensa ignorava. Os partidos esquerdistas negavam. Hoje, nem a imprensa ignora, e os partidos que estão envolvidos não só assumem, como propagam como se fosse uma coisa muito legal, muito boa. Por que a imprensa não teve interesse em noticiar isso antes, quando estava lá no começo do negócio? E por que também a própria esquerda encobria isso e hoje não tem mais vergonha de falar abertamente que isso existe? Já durante o tempo do regime militar, o pessoal esquerdista e comunista em especial já tinha o domínio da mídia brasileira. Você não tinha um direitista ocupando a direção de um jornal. Era tudo pessoal, ou do partido, ou companheiro de viagem, já no tempo dos milicos. E o negócio era mais cínico ainda, porque eles dominavam a grande imprensa e dominavam também a imprensa nanica, na qual se queixavam da grande imprensa. Então é sempre com duas mãos, você está entendendo? Vai para um lado e vai para o outro. Então, o número de esquerdistas que ocupa cargos de direção, cargos de influência na mídia, ainda é muito grande. Graças a isso,
a existência do Foro de São Paulo foi ocultada de todo o povo brasileiro por 16 anos. E não só aí, veja, aqui nos Estados Unidos, no Council on Foreign Relations, o dito especialista em Brasil, do Council on Foreign Relations, que é o maior think tank dos Estados Unidos, Kenneth Maxwell, ele negou abertamente a existência do Foro de São Paulo. Ao mesmo tempo, onde um colunista da Veja e professor de História do Brasil na Sorbonne, o Sr. Luiz Felipe de Alencar, também negava. E não, isso é invenção de um maluco lá do Rio de Janeiro, que era eu. Quer dizer, é uma coisa de um cinismo, cinismo da parte de uns e burrice da parte de outros. Então, ou uma conspiração da maldade com a burrice, como sempre acontece, para que a verdade não aparecesse. Chegou uma hora que não dá mais para esconder, os caras falam, bom, agora a gente não dá para esconder mais, vamos assumir. Então começaram a assumir, e o primeiro a assumir foi o próprio Lula, no ano de 2005, no aniversário de 15 anos do Foro de São Paulo, onde ele confessava que o Foro de São Paulo, o próprio Foro de São Paulo, além do Foro de São Paulo ser o andar subterrâneo do movimento comunista, ele próprio tinha também um andar mais visível e outro mais subterrâneo. Quer dizer, nós temos as assembleias, todo mundo discute, mas o importante é as conversas reservadas que nós temos entre governantes. Eu, Hugo Chávez, Fidel Castro, etc., onde nós combinamos a política que nós vamos fazer para intervir uns nos países dos outros. O cara confessou isso em 2005. Esse discurso ainda está na página da Presidência da República. Quer dizer, mesmo eu confessando, as pessoas ainda negavam. Então, é claro que é um fenômeno muito estranho. Eu acho que nunca aconteceu isso no mundo. Você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal levou um tempo para perceber o negócio dos documentos falsos do Obama, mas levou 2 ou 3 anos, depois começaram a perceber. Mas no Brasil foram quase 20 anos para perceber o que está acontecendo. Então é um país muito indefeso contra essa gente. Quer dizer, um grupo de psicopatas, criminosos, tramando a conquista do poder total, consegue ludibriar o país inteiro. É um país indefeso. Indefeso por quê? Porque ninguém estuda, e todo mundo tem opinião pronta a respeito do que não conhece. Eu quantas vezes não tive confronto com empresários, com líderes militares, que aqueles caras pomposos que faziam de conta que sabiam tudo, tá certo? E não sabiam coisa nenhuma, tá certo? E essa gente negava ou a existência, ou pelo menos a importância do Foro de São Paulo. E hoje está aí. Nas próprias assembleias do Foro, o pessoal diz, nós conquistamos a vitória, nós estamos por cima, agora nós dominamos tudo, e é verdade.